Abdominais errados vão deixar a sua barriga dilatada. E isso não é clickbait. Aliás, vocês todos acabaram de começar o desafio Abdômen Blindado. Esse é o episódio 1 e o tema desse episódio é sobre a dilatação abdominal, que é muito comum, aliás. Não só em pessoas sedentárias, mas principalmente em pessoas que treinam da maneira inadequada. E a gente vê muito isso acontecendo, sabe aonde? No CrossFit. Porque existe a necessidade de se executar uma certa contração abdominal para que esse abdômen fique tonificado, no lugar que ele deve permanecer e não dilatado, como a gente vê em muitos atletas e também no CrossFit. E isso pode acontecer com você. Aliás, será que já não aconteceu com alguns de vocês? Vocês notam essa dilatação abdominal? A pergunta que fica é: o que nós devemos fazer para reverter isso ou para nos proteger que isso possa acontecer? A TDM vai lançar a jornada Abdômen Blindado, só que antes de lançar, eu fiz esse desafio, que serão 4 episódios, vocês estão no primeiro, e a gente vai desvendar esse mistério por detrás da dilatação abdominal e o que a gente faz para trazer mais tônus e deixar esse abdômen ajustado para dentro. Fique no vídeo até o final e mais uma vez sejam todos bem-vindos ao desafio Abdômen Blindado. Talvez muitos de vocês não me conheçam, muito prazer, meu nome é Henrique de Mauro, eu sou fundador da assessoria TDM, assessoria online que aplica o método TDM, e todas as vezes que a gente vai lançar um produto novo, um treinamento novo dentro da nossa área de membros, eu faço um desafio, faço uma semana gratuita, enfim, faço alguma coisa para apresentar para vocês. E eu quero começar falando para todos vocês algo que é muito comum, que é a maneira que a maioria de vocês executa o exercício abdominal, qualquer um deles, realizando a execução fazendo um estufamento abdominal. Todas as vezes que a gente faz um estufamento abdominal, quando nós realizamos uma contração abdominal, ou quando nós também realizamos esse estufamento em outros exercícios, e é muito comum a gente ver isso no leg press, existe uma pressão que vem de dentro para fora. Olha só, quando essa pressão que vem de dentro do abdômen para fora acontece, nós perdemos tônus muscular em 2 principais regiões. A primeira é numa musculatura profunda chamada transverso do abdômen. Imaginem o transverso do abdômen como sendo uma cinta modeladora, natural, todo mundo tem. E o segundo músculo, aliás, o segundo conjunto de músculos que vão perder esse tônus é o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, ele tem o papel de sustentar todas as vísceras que estão sobre ele. O papel dele é muito importante. Ao passo que nós associamos a flacidez do transverso do abdômen mais a flacidez do assoalho pélvico, o que acontece com o abdômen? Ele fica dilatado. A gente tem uma dilatação abdominal que teve origem na falta de tônus muscular, principalmente nessas 2 regiões. E, por incrível que pareça, treinar de maneira errada pode piorar isso. Tanto é que existem até alguns casos específicos de herniamento umbilical, justamente de pessoas que treinam muito pesado e não ativam o abdômen de forma suficiente, fazendo com que surja uma hérnia no abdômen. Ou seja, isso não é só comum, como também pode acontecer com um de vocês. Para a gente parar de errar, a gente precisa fazer as correções. E é por isso que eu vou mostrar para vocês possibilidades. Aliás, dentre todas elas, uma única possibilidade que eu utilizo nos meus treinos e que provavelmente vai fazer com que o abdômen de vocês fique dessa maneira: rígido, tonificado, tensionado. Mesmo que vocês estejam relaxados, ele vai permanecer com esse tônus. Vamos aprender a partir de agora o que vocês devem fazer para trazer esse benefício e blindar o abdômen, deixar essa barriga menos dilatada, perder essa barriga e deixar ela com mais definição. Então, um pouco de ciência para vocês notarem
como essas estratégias, ou melhor dizendo, como esse recurso que eu vou passar para vocês é importante para que a dilatação do abdômen seja revertida. Não só a dilatação, como também o desenho do abdômen. A definição do abdômen vai melhorar, porque os músculos serão trabalhados. Eu quero começar a falar com vocês sobre esse primeiro estudo aqui. Eu citei para vocês que aumentar o tônus muscular do transverso do abdômen vai fazer com que a gente tenha uma reversão da dilatação do abdômen. E foi exatamente isso que esse estudo mostrou. A gente tem um gráfico muito interessante. Olha que bacana. O aumento do tônus muscular, da pressão que a musculatura faz em relação às vísceras, aumentou a pressão que vai de fora para dentro e não de dentro para fora. Isso significa que, apesar da gente ter identificado que a pressão interna do abdômen foi aumentada, isso significa que o tônus do transverso do abdômen, quando fortalecido, quando adquirido, ele é capaz de reverter qualquer processo de dilatação abdominal. Quando eu falo para vocês que abdominais feitos da maneira errada, que é o título dessa aula aqui, do desafio abdômen blindado, é capaz de causar essa dilatação, eu me refiro a como se fosse um processo de encher uma bexiga. Quando vocês enchem uma bexiga, o ar faz força na parede da bexiga, fazendo com que ela estufe. E é exatamente isso que acontece na execução do abdômen. E é por isso que a gente tem uma manobra muito interessante que eu quero passar para todos vocês, para que esse abdômen seja bem utilizado nos exercícios de abdominais e também nos outros exercícios, para que vocês possam perder barriga, ao mesmo tempo ganhar mais definição e desenho no abdômen. A manobra que eu quero compartilhar com vocês é a manobra de bracing. Mas provavelmente alguns de vocês não conhecem, não tem problema, eu vou explicar na prática, só que eu quero só trazer para vocês o efeito dessa manobra, que infelizmente ainda é pouco conhecida na musculação, e como ela pode resolver vários problemas, vários problemas. Imaginem que ao reencher uma bexiga, vocês vão passar uma fita crepe em volta dessa bexiga. É exatamente isso que o bracing faz quando nós realizamos qualquer tipo de exercício com o bracing ativo. Imagine encher uma bexiga sendo amarrada por fita crepe. Eu tenho certeza que vocês não iriam conseguir. E dá uma olhadinha que interessante. Temos mais um gráfico aqui, esse estudo trouxe pra gente. A ativação do bracing aumentou de maneira significativa a pressão intraabdominal. E por que essa pressão intraabdominal foi aumentada? Porque todas as estruturas musculares do abdômen fizeram uma pressão para dentro, como se estivesse negativando a barriga, ao invés de dilatar, deixá-la negativa. É exatamente isso que o bracing é capaz de fazer e é por isso que vocês estão nesse vídeo, para aprender a fazer o bracing do jeito certo. Vocês vão aplicar o bracing durante a prática dos exercícios abdominais e de outros exercícios, é óbvio que a gente precisa descobrir qual realmente são os exercícios abdominais que causam uma intensa atividade no abdômen, ao ponto de tonificar essas musculaturas externas do abdômen e ao ponto de fazer com que o desenho do abdômen seja modificado, como se você estivesse lapidando o abdômen à mão. E vocês não vão acreditar. Pesquisadores foram atrás para saber exatamente essa informação e eu trouxe mais uma evidência para vocês. Esse estudo trouxe uma investigação profunda dos sinais elétricos que a gente tem no músculo do abdômen ao executar abdominais de diversas formas diferentes. E provavelmente vocês vão conhecer algum desses abdominais. Eu sei que a imagem não está muito boa, mas esse aqui é o famoso abdominal reto completo. Provavelmente a maioria de vocês já executou ele de alguma forma. Esse segundo aqui é o infraverdadeiro. Eu vou explicar um pouco mais sobre o infraverdadeiro. A diferença desse aqui para esse aqui é que aqui nós estamos utilizando uma prancha com 30 graus de declive. E essa alteração, saindo de um solo reto para uma prancha, demonstrou que, dentre todos os exercícios abdominais para aumentar a atividade do abdômen, esse é o terceiro melhor. E não, esse não é o segundo e esse não é o primeiro. Aliás, esses ficaram atrás desse aqui. Só que a gente pode observar isso de uma maneira muito mais interessante na prática. Deixa eu desvendar como que o bracing funciona e como a gente executa esse abdômen associado ao bracing lá na academia. Eu acabei esquecendo de passar a lista de benefícios para vocês, porque talvez vocês não tenham ideia da magnitude dos benefícios que isso vai trazer para a vida de vocês, para a construção de um abdômen blindado. Afinal de contas, o que é um abdômen blindado?
é um abdômen que tem tônus muscular, desenho, definição, tem certa hipertrofia e traz segurança em diversos exercícios. Quais são os benefícios? Acompanha. Primeiro, estabilização da coluna. Aumentar a pressão intraabdominal através do bracing cria uma espécie de cinto natural. Aquela cinta mesmo que a gente vê, mas de maneira natural. É como se fosse um suporte ao redor da coluna vertebral, melhorando a estabilidade da coluna durante atividades físicas intensas. Segundo, prevenção de lesões. A técnica do abdominal bracing é amplamente utilizada em esportes e levantamento de peso para prevenir lesão na coluna vertebral, uma vez que ela ajuda a reduzir a carga na coluna, justamente por trazer uma maior estabilidade na região. Terceiro, aumento da força. Ao criar uma base estável para o corpo, o bracing pode ajudar a melhorar a transmissão de força dos membros inferiores para os membros superiores, permitindo o levantamento de mais peso e execuções com maior eficiência. Quarto, redução de riscos de hérnia. O aumento da pressão intraabdominal gera uma força vertical que reduz a pressão interna nos discos intervertebrais, protegendo então a região da lombar. Quinto, melhora do controle respiratório. O bracing envolve uma técnica de respiração específica que é fundamental para criar a pressão intraabdominal necessária. Melhorar o controle respiratório pode ter benefícios adicionais para a saúde e também para o desempenho geral. Sexto, melhora do fluxo intestinal. Uma das funções do transverso do abdômen é ajudar nas forças expulsivas, por exemplo, na expiração, micção e defecação. Além disso, uma maior pressão intraabdominal melhora o fluxo intestinal. Agora a gente vai colocar em prática a técnica que realmente vai fazer com que esse estufamento abdominal diminua, porque ela vai trazer uma atividade muito grande, tanto nos músculos internos quanto nos músculos externos, transverso do abdômen, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo. Todas essas musculaturas que são as 4 principais da parede abdominal. Olha que interessante, vejam bem, existe a contração do reto do abdômen, que são esses gominhos. Eu vou fazer aqui a contração, ó. Contrair o reto do abdômen. A contração do reto do abdômen é importante e a gente precisa ter essa consciência no momento que a gente for treinar abdominal. E eu vou fazer isso junto com vocês. Mas existe uma técnica chamada abdominal bracing ou bracing do abdômen. Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês que se a gente realizar o estufamento da parede abdominal durante a execução de diversos exercícios, principalmente os abdominais, nós estamos causando uma pressão que vem de dentro para fora, o que pode trazer flacidez, principalmente em transverso do abdômen e assoalho pélvico. Aí que entra o bracing. Essa flacidez que eu acabei de mencionar pode trazer esse abdômen para frente, dilatar o seu abdômen. Agora, olha a diferença. Mais uma vez, contração do reto do abdômen. Agora, bracing. Notaram a diferença? A gente tem uma contração de toda a parede abdominal, não só do reto do abdômen. Mais uma vez, contração do reto do abdômen. Reto do abdômen. Bracing abdominal. Notaram a diferença? Conseguiram ver aí na tela de vocês? Esse é o mecanismo, esse é o exercício que a gente vai aplicar nos exercícios abdominais. Para a gente aprender a fazer o bracing é bem simples. Precisamos associar a respiração com os movimentos do abdômen para que a gente tenha uma atividade da lateral que comprime para dentro as musculaturas, aumentando a pressão de fora para dentro e não de dentro para fora, o que vai auxiliar o fortalecimento do transverso e também não vai danificar o seu assoalho pélvico. Ótimo. Agora vamos utilizar um exercício fantástico que eu já falei para vocês, que é o infra associado ao bracing. Vamos lá para a academia. O terceiro melhor exercício para que ele possa auxiliar na diminuição da dilatação do seu abdômen é o infra verdadeiro. Por que o infra verdadeiro? O infra verdadeiro, ele causa a flexão de coluna, que é uma função real do abdômen. O abdômen faz a flexão de coluna. E o que eu vou trazer para vocês é a associação do bracing do abdômen, que é toda essa compressão
que vem de fora para dentro, junto com a contração do abdominal infraverdadeiro. O início do movimento é a gente soltar todo o ar. E vocês vão perceber quando se solta todo o ar, a gente tem uma forte contração de toda a parede abdominal. Em seguida, a respiração ela é curta e precisa. Isso significa que você não vai puxar muito ar para realizar o movimento. E associado ao movimento entra a respiração. Vamos de passo em passo. O primeiro, solta o ar e arma o brace. Encosta a coluna lombar no banco. Já está firme. Segura firme. E agora, o que a gente faz é soltar o ar. Junto com a flexão, puxa o ar. E mais uma vez. Isso vai fazer com que a contração do reto do abdômen seja potencializada. E aquela pressão que iria de dentro para fora, empurrando o transverso do abdômen, empurrando o assoalho pélvico para baixo, vai fazer com que seja eliminada, porque o bracing vai segurar essas estruturas. Só que lembrando, o abdômen faz a flexão de coluna. E olha, dá para vocês colocarem isso em prática em outro exercício muito famoso, que provavelmente alguns de vocês, ou a maioria de vocês, faz, o agachamento. Pois é, o bracing no agachamento é fantástico e dá para notar uma diferença visual incrível. Eu vou tirar a camiseta e vou fazer o agachamento para vocês verem. Talvez na primeira vez que eu mostrei para vocês a diferença da contração do reto do abdômen e do bracing não tenha ficado claro. Agora vai ficar muito claro. Eu vou contrair o meu reto do abdômen. Vamos lá? Contrair. Agora eu vou contrair o bracing para executar, aliás, eu vou armar o bracing para executar o agachamento. Conseguiram notar a diferença? Então aqui eu tô com o bracing armado, tá? Eu vou fazer uma execução para vocês darem uma olhadinha como isso aqui é importante. Agora eu vou fazer a mesma coisa um pouquinho mais de lado. Então, abdômen, vou fazer agora a contração do reto do abdômen. Agora eu vou armar o bracing. Brace armado. E vou realizar o agachamento. Muito bem. Então, o bracing do abdômen, ele é uma ferramenta da sua caixa de ferramentas, dentro das várias ferramentas que existem nessa caixinha. E quando você associa ele com a contração do abdômen, você já tem benefícios muito importantes. E agora, imagina você associando tudo isso no seu treino. É claro que as coisas vão ficar bem melhores no seu caso. É por isso que essas estratégias, elas ajudam você a perder a dilatação do abdômen, a recuperar a linha de cintura, a deixar esse abdômen mais definido. Só que existe muito mais. Aliás, existe um mundo gigantesco por detrás disso tudo. E eu quero que você acompanhe todos os episódios do desafio Abdômen Blindado para você entrar de cabeça nesse mundo e em seguida fazer parte da jornada Abdômen Blindado, que é a aplicação completa de todas essas estratégias. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Fantástico! Como eu disse no início, a gente faz esse desafio, entrega esse tipo de conteúdo para inaugurar um produto novo dentro da assessoria TDM. O nome do produto que a gente vai inaugurar é Jornada Abdômen Blindado. E eu sou tão bonzinho, meus alunos podem afirmar isso, que eu entrego todos os treinamentos, todos os programas que são inseridos na assessoria gratuitamente. Ou seja, além dos meus alunos terem treinos, dieta, acompanhamento na musculação, na alimentação, esses treinamentos vão sendo colocados de maneira gratuita para que eles possam usufruir de melhores resultados. E olha que interessante o que vocês vão adquirir a partir do momento que realizarem a inscrição na assessoria TDM e participarem de maneira gratuita da Jornada Abdômen Blindado, que é o produto que a gente vai colocar lá dentro, que é completo. Todos os passos que vão fazer com que vocês blindem o abdômen de vocês, tenham menos barriga e mais definição, estarão lá dentro. Vocês receberão um treino para ser feito na musculação, para otimizar o desenvolvimento do seu corpo como um todo. E aliás, vocês vão escolher aonde será a ênfase: glúteo, coxas, peito, costas, ombros.
Não importa, a gente vai criar músculos estéticos, resistentes e funcionais. 2. Vocês receberão uma dieta de acordo com o objetivo, para aumentar a definição muscular ou para aumentar o tamanho dos seus músculos. E aí, o que vocês querem? Perder barriga? Vamos para a definição. Ou ficar grande, mais forte? Vamos colocar músculo nesse shape. 3. Vocês receberão acesso ao meu time de profissionais. E quando eu falo profissionais, eu estou falando de um time multidisciplinar. Personagens capacitados e nutricionistas especialistas para tirar qualquer tipo de dúvida no âmbito da musculação e da nutrição, do treino de vocês e da dieta de vocês, para a gente otimizar todas as estratégias do método TDM e solucionar as suas dificuldades rapidamente. 4. Vocês receberão acesso aos tutoriais dos exercícios do seu treino, as estratégias mais eficazes para a sua dieta e vídeos que revelam segredos que te farão evoluir muito mais rápido, como os segredos que estarão dentro da jornada Abdômen Blindado, que você terá acesso gratuitamente assim que finalizar a sua inscrição. 5. Não terminou. Vocês receberão acesso à jornada Abdômen Blindado desde o primeiro passo, que é o passo iniciante, ensinando vocês e mostrando quais são as estratégias que deverão ser feitas até o estágio mais avançado, para que vocês cumpram uma etapa por vez e ninguém fique perdido no meio dessa jornada. Sim, é bastante coisa que eu quero entregar para vocês, mas eu vou reforçar o que vocês recebem pontualmente quando realizarem a inscrição. Só que para isso eu vou lá para a academia, que é o meu habitat natural. Eu tenho certeza que vocês descobriram várias coisas novas sobre abdômen aqui no episódio 1 do desafio Abdômen Blindado. Agora a gente vai além e eu quero falar para vocês os itens que estão inclusos no pacote Jornada Abdômen Blindado. Essa jornada vai te entregar a técnica do vácuo do abdômen, a técnica do abdominal bracing, as técnicas hipopressivas mais eficientes para tonificar o seu abdômen, técnica de treinamento de assoalho pélvico para a gente melhorar não só o seu abdômen, mas outras funções que ele entrega, como por exemplo as funções íntimas, a rotina de aplicação específica de acordo com o seu nível de treinamento e 1 ano de acompanhamento da assessoria TDM, aonde você também vai ter uma assessoria de suplementação, treinamentos para otimizar os seus treinos, 7 dias de garantia e treinos de musculação específicos para o seu nível de treinamento, específicos para o seu objetivo, assim como planejamentos alimentares específicos para o seu objetivo, as suas metas. Eu vejo vocês em 2 lugares agora. O primeiro, na assessoria TDM, clicando no link aqui, e o segundo, no episódio 2 do desafio Abdômen Blindado. Até lá, valeu!